Olá, aqui é o professor Ellison de Andrade e vamos então para o nosso exemplo de utilização da taxa interna de retorno para uma análise de decisão de investimentos, perfeito? Nessa primeira coluna, estamos descrevendo a primeira possibilidade de decisão do seu João, que está aí descrito no nosso artigo, sobre a compra de um imóvel no valor de 300 mil. E o nosso personagem, ele espera que tenha os seguintes fluxos de caixa a partir da compra desse imóvel. Que no mês seguinte, no mês 1, ele tenha um recebimento de um aluguel no valor de R$ 850, isso aí já descontado os custos com imobiliária, e sendo que esses valores seriam recebidos nos próximos 12 meses. O seu João também supôs que a partir do 13º mês, haveria um reajuste relativo à inflação no valor desses aluguéis que ele receberia, e aqui também fizemos a suposição de um aumento de 10% no preço do aluguel. Por exemplo, que a inflação fosse de 10% ao longo do ano e, consequentemente, os aluguéis também fossem reajustados nesse mesmo valor. A partir do mês número 25, teríamos novo reajuste de 10% no valor dos aluguéis, e isso permaneceria ao longo do terceiro ano, ou seja, do mês 25 até o mês 36. E também, pelas análises e suposições de seu João, ele estima que o valor do seu imóvel estaria em torno de 370 mil após 3 anos, ou seja, o imóvel valorizaria de 300 mil para 370 mil no período dos 3 anos. Essa é a suposição, essa é a leitura que o seu João fez sobre a decisão da compra de um imóvel nas condições que ele se encontra, perfeito? Com base nessas informações, nós podemos calcular a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa. Para isso, vamos clicar aqui nessa célula da taxa interna de retorno mensal, porque os fluxos de caixa são mensais, e calcular como esse valor da taxa interna de retorno, clicando aqui em Fórmulas, Financeira, TIR de taxa interna de retorno, e basta então que nós selecionemos a primeira célula do fluxo de caixa e a gente marca até o seu final, até o mês 37. E clica em OK. Veja que a taxa interna de retorno, ou seja, a rentabilidade desse fluxo de caixa, de investir 300 mil, receber aí 36 meses de aluguel e ainda o imóvel valer 370 mil ao final do período, dá uma taxa mensal, uma taxa interna de retorno mensal de 0,843%. Tá? Então, 0,843% ao mês de retorno calculado pela formulinha do Excel. Podemos colocar isso em base anual para termos uma ideia de quanto isso representa no ano. Para isso, vamos utilizar aqui uma continha básica para transformar taxa mensal em anual, que significa fazer 1 mais a taxa mensal e elevar a 12. A gente faz menos 1 para voltar em porcentagem e multiplica por 100, que na verdade eu formatei essa célula para porcentagem já direto. Perceba então que esse fluxo de caixa projetado pelo seu João significa um retorno sobre o investimento anual na base de 10,6%. E agora surge a pergunta, e se seu João, ao invés de comprar esse imóvel, recebesse os aluguéis e tivesse a valorização dele, e se seu João aplicasse esses 300 mil, por exemplo, num tesouro direto, numa aplicação de renda fixa, no mercado financeiro e não no mercado imobiliário? Como que a gente poderia fazer a comparação da taxa interna de retorno desse investimento com a possibilidade de aplicação num tesouro direto? Então, seu João partiu para o segundo passo, que era analisar as taxas pagas por um investimento de renda fixa. E vamos imaginar que seu João verificou que, com um nível razoável de certeza, ele conseguiria, ao longo dos próximos 3 anos, algo em torno de 13% ao ano. Isso aqui em base anual, tá ok? Uma taxa do Tesouro Direto em base anual.
Logo de cara, já poderíamos concluir que investir no Tesouro Direto a 13% ao ano é melhor do que esse fluxo de caixa do mercado imobiliário, dadas as suposições de quanto vai valorizar o imóvel, de quanto ele vai conseguir pelo aluguel. Então, 13% ao ano no Tesouro Direto, já de cara seria melhor do que os 10,6% ao ano que ele teria de retorno ao investir no mercado imobiliário. Mas eu quero mostrar mais detalhes sobre como chegar nessa conclusão, tá ok? Ainda continuando com esse exemplo. Então eu construí uma coluna em que eu coloco esses 300 mil e vou capitalizando esse valor mês a mês, utilizando essa taxa de juros de 13% ao ano. Então, para calcular, por exemplo, já o valor dos 300 mil após um mês, eu fiz uma formulinha em que eu considero essa taxa anual de 13% ao ano transformada em taxa mensal, então fica 300 mil, mais essa taxa de 13% ao ano, mas transformada em taxa mensal. Perfeito? E nos meses seguintes, ainda continuo capitalizando a 13% ao ano, considerando uma taxa mensal, até chegar no montante que eu teria dessa aplicação no Tesouro Direto, por exemplo, se o seu João conseguisse essa taxa de 13% ao ano. Veja que o valor aqui daria em torno de R$ 437 mil, ainda não, sem considerar que teríamos a cobrança de imposto de renda sobre esse valor, se também o seu João resgatasse esse valor na data do mês 37. E já que fizemos esse cenário com o investimento no Tesouro Direto, também vamos fazer um fluxo de caixa dos recebimentos que o seu João vai ter de aluguel para saber quanto que ele teria de dinheiro, de patrimônio ao final do mês 37. Mais uma vez, relembrando, já vimos que sob essas condições, o Tesouro Direto a 13% ao ano vai ser melhor do que o investimento no mercado imobiliário, que daria uma taxa interna de retorno esperada de 10,6. Mas vamos provar isso através do fluxo de caixa. Então, essa terceira coluna, que é a opção de aluguel com reinvestimento, nós estamos considerando que seu João, no momento zero, compra o imóvel e já no mês seguinte consegue receber o primeiro aluguel de 850. Nesse segundo mês, o que estamos considerando aqui? Estamos considerando o R$ 800 que o seu João investiu no mês passado, capitalizado a 13% ao ano, transformado em taxa de juros mensal. Ou seja, eu estou pegando o dinheiro do aluguel e investindo em algo que renda muito próximo ao Tesouro Direto, que renda 13% ao ano. Perfeito? Então, são os R$ 850 capitalizados ao longo de um mês, que é essa mesma capitalização que nós utilizamos no investimento do Tesouro Direto, perfeito? Mais R$ 800 que eu recebi de novo do meu inquilino, que o seu João recebeu do inquilino novamente. Então, esse valor de 1.708 significam os 850 do depósito do aluguel do mês passado, capitalizados a uma taxa de juros de 13% ao ano, mais 850 que foi colocado novamente. Nesse valor aqui do mês 3, o que significa? Significam todo o dinheiro que já foi colocado, tanto esses 850 como esse 1.708, né? São esse 1.708, que é o 850 mais 800 do primeiro mês, mais 850 do segundo mês, capitalizados a 13% ao ano, mais 850 relativo ao terceiro mês. E aí por diante. Então, veja, eu estou depositando todos esses 850 todo mês a essa taxa de 13% ao ano. Tá, ok? E isso vai sendo feito ao longo dos anos, dos 3 anos. E aqui, por último, nessa última coluna, nessa última célula, está o valor de todos os depósitos feitos dos aluguéis, já corrigidos pela inflação, mais o valor esperado do imóvel. Perfeito? Então, agora a gente pode comparar, né? Já daria para chegar na conclusão que 13% é melhor do que 10,6%. Mas estamos mostrando aqui num fluxo de caixa qual que seria essa rentabilidade esperada das duas opções.
Num caso, teríamos o Tesouro Direto com volume de recursos brutos, sem descontar o imposto de renda, de R$ 437 mil aproximadamente. Em contrapartida, no caso de eu comprar o imóvel e receber os aluguéis, o meu total de patrimônio daria menor, de R$ 410 mil, que significa o dinheiro que eu tenho investido dos aluguéis, mais o valor do imóvel, aqui que nós consideramos de 370 mil. Agora que já temos a planilha montada, dá para nós chegarmos a algumas conclusões interessantes. Veja que essa taxa de 10,6% ao ano, ela foi obtida através das suposições do seu João com relação ao valor que ele vai conseguir receber de aluguel e ao valor que estará valendo o seu imóvel após 3 anos. Óbvio que esse valor pode ser maior ou menor. Se nós, por exemplo, considerarmos que o valor desse imóvel vai para R$ 400 mil, certamente a taxa de retorno anual iria subir, iria para 13,30% ao ano, desse projeto aqui do seu João, e fazendo com que a opção de comprar o imóvel e botar para alugá-lo seja melhor do que a opção de investir esse dinheiro no Tesouro Direto. Então estamos trabalhando aqui com incertezas. Veja que o valor final do imóvel vai influenciar muito no resultado final, se vai ser melhor investir no mercado imobiliário ou se vai ser melhor investir no Tesouro Direto. Aí vale muito a pena dar uma olhada se aquele imóvel tem ou não um grande potencial de valorização. Será que no cenário econômico ao qual o seu João está inserido, no momento que ele estiver tomando essa decisão, indica que os preços dos imóveis vão subir nessa monta, né? Vão sair de 300 mil para 400 mil em 3 anos? Se as possibilidades, as chances forem altas, talvez valha a pena então investir no mercado imobiliário e não no Tesouro Direto a essas taxas de juros, tá ok? Também não sabemos se esse 13% do Tesouro Direto ele vai se perpetuar ao longo dos 3 anos. Essa é uma outra análise que outra análise de risco que devemos embutir nessa decisão, porque temos uma outra incerteza envolvida nesse processo. E por fim, para a gente terminar esse vídeo e dar uma olhadinha com relação a taxa interna de retorno nesse processo de tomada de decisão, eu vou voltar aqui o 370 mil, eu queria demonstrar apenas que seriam indiferentes essas opções se, por exemplo, ao seu João, depois que o seu João calcular a taxa interna de retorno do que ele espera que vá acontecer com o seu fluxo de caixa caso ele invista no setor imobiliário. Se a taxa de investimento do Tesouro Direto fosse igual, veja que eu vou mudar essa célula, igual ao próprio retorno do investimento no setor imobiliário, veja que interessante ao nós compararmos essas duas colunas. Uma em que eu invisto os 300 mil a essa taxa e outra que eu vou pegando os aluguéis, investindo nessa taxa e depois vejo o preço do imóvel. Veja que interessante, os valores finais seriam idênticos. Que era de se esperar. Se as taxas de retorno de ambos os investimentos são iguais, obviamente significa que lá na frente as duas opções teriam o mesmo montante, o mesmo patrimônio. Perfeito? Cabe também uma consideração que daí nós não vamos atacar aqui nesse vídeo, que seria de considerar, por exemplo, os impostos inseridos que seriam descontados numa aplicação do Tesouro Direto e os possíveis custos, por exemplo, de aquisição desse imóvel com impostos e tal, e até numa eventual venda desse imóvel após o mês 37, se também se enquadraria no pagamento de algum tipo de imposto devido a esse ganho de capital do imóvel. Aí vai depender de analisar na lei, existem faixas de isenções e tal, mas não é o objetivo desse vídeo explorar essas questões, mas deixar claro como que eu posso utilizar a taxa interna de retorno para comparar
duas opções e principalmente analisar os riscos, os cenários e se o valor da minha aplicação no Tesouro Direto não der aquela que eu estou pensando e se o preço do imóvel não subir tanto. Analisar cenários, entender melhor o problema, utilizando dessas ferramentas da taxa interna de retorno para tomar uma decisão que tem uma boa probabilidade de você acertar, de ser uma boa decisão que só vai ser conhecida depois que o tempo se passar. Tá? Depois, nesse caso aqui do seu João, após os 3 anos, é que realmente a gente vai ter certeza de qual foi o melhor investimento. Então é isso aí. Esse vídeo, para quem está assistindo no YouTube, tem uma descrição aqui embaixo que apresenta o link que vai para o artigo do blog que discute mais sobre esse exemplo. E para quem já está no meu blog, no profellison.com.br, já tem todo o material e a planilha em Excel, essa planilha mesma que eu brinquei aqui e demonstrei para vocês, essa planilha está disponível para download aqui abaixo do vídeo no meu blog. Perfeito? Então, boa sorte, suas finanças e vida pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo.